Boa tarde. Boa tarde. O choro de quem trabalha com medo. Seu José é taxista e foi assaltado pela segunda vez. Essa noite, ele quase foi enforcado por 2 bandidas. Criança de 10 anos é atingida por bala perdida em Cariacica. Ela não foi a única baleada. O acusado já está na cadeia. Noite de confusão em canteiro de obras de casas populares em Vila Velha. Moradores e funcionários saquearam o material e a polícia teve que agir. A construtora abandonou tudo sem pagar a ninguém. Saiu da Bahia para agir aqui. O casal foi detido acusado de fabricar CDs e DVDs piratas. Ele continua sendo procurado. Polícia recebe as imagens do passageiro que colocou fogo no ônibus depois de discutir com o motorista. Quem gosta de esperar ônibus? Ninguém, né? Imagine então sem abrigo, sem lugar para sentar. Em Vila Velha é assim e os passageiros reclamam. A chance que você espera para entrar no mercado de trabalho pode estar aqui. Fique de olho, tem vagas para embalador, pedreiro, caixa e muito mais. Criança de férias quer brincar, mas e quando a diversão pode acabar em acidente? O João Vitor, de 12 anos, escreveu pra gente e vamos mostrar o perigo. Olha só como está a quadra de Tabajara em Cariacica. E quinta, você já sabe, é dia de consulta ao vivo. E o assunto de hoje é um problema muito comum, dor na coluna. Se você tem dúvidas, faça sua pergunta. Fique com a gente, o Tribuna Notícias, primeira edição, começa agora. Machucado e traumatizado. Seu José chora com medo da violência. O taxista foi vítima de mais um assalto em Vitória. Ele foi rendido por 2 mulheres. Uma delas tentou enforcá-lo. Desesperado, seu José pulou do táxi em movimento. O segundo assalto em menos de um mês. Seu José está com medo de trabalhar. Nesta madrugada, ele parou o táxi para 2 mulheres em frente ao Hospital das Clínicas em Vitória. Pediram uma corrida até a rodoviária, mas no caminho renderam o taxista. Seu José conta que enquanto uma gritava por dinheiro, a outra tentava enforcá-lo com um cinto. Essas 2 mulheres pediram a corrida, né? Elas saindo das clínicas de Eucalipto. Eu imaginei que poderia ser uma pessoa, né, que estava passando até mal, vindo do médico, aquela coisa, né? Gritar, táxi, para. Eu parei. Botaram uma correia no meu pescoço, me puxou meu pescoço, disse assim, eu estava perdendo fogo, né? E a da frente começou a me futucar, me revirar, né? As 2 mulheres anunciaram um assalto aqui neste trecho da Avenida Marechal Campos. Durante a confusão, uma delas, que estava sentada no banco da frente, levou a mão à cintura. O taxista se assustou, achou que ela estava armada e foi nesta hora que ele abriu a porta do carro e se jogou com o veículo ainda em movimento. Ela levou a mão na cintura, eu se joguei. Eu devia estar a 40, 50 km de velocidade. Aí a outra da frente pulou para o banco meu, ainda me sentou o pé, né? Foi onde eu acabei de cair e saí rolando, lixando pelo chão. As mulheres são Maridê da Silva, de 22 anos, e Maria José de Assis, de 29. As 2 fugiram para Vila Velha e acabaram batendo em um muro, na Avenida Carlos Lindenberg. Perda total no veículo. Maridê, que dirigia o carro, foi levada para o Hospital Antônio Bezerra de Farias. Maria José, que tentou enforcar o taxista, foi levada ao DPJ de Vitória e contou uma versão totalmente diferente da história. O táxi estava passando, na hora que a gente parou já tinha um rapaz atrás do táxi. Aí só falou pra gente calar a boca. Aí ele foi, empurrou o taxista para fora do carro. Aí o taxista caiu. Aí ele foi, pegou a direção e continuou. Aí ele foi, botou o revólver na cabeça da minha colega. A gente não assalta ninguém, não. Mentira dele. Seu José agora tenta esquecer o susto para conseguir voltar a trabalhar. Menino de 10 anos é atingido por bala perdida em Cariacica. Ele brincava na rua quando um criminoso chegou para executar um homem. O alvo era um rapaz que visitava a namorada no bairro Jardim de Alá. Ele levou vários tiros. Um suspeito do crime foi preso pouco depois. Wellington Ferreira Martelo, beiço de 23 anos, foi autuado por posse de arma e por dupla tentativa de homicídio. Ele foi pego horas depois de ter disparado contra a vítima, nesta rua, em Jardim de Alá, Cariacica.
Era por volta das 7h30 da noite. Muitas pessoas estavam na rua. O alvo dos tiros veio visitar a namorada. Michael Caetano de Souza, de 20 anos, estava parado com a namorada dele aqui quando os disparos começaram. 4 tiros acertaram Michael e um acabou acertando uma criança de 10 anos de idade que estava parada lá naquele poste. A criança mora em Santa Rita e tinha vindo aqui para Jardim de Alá passar férias com os tios. Era o primeiro dia dela aqui no bairro. A prima que estava com ele contou que no primeiro disparo achou que eram bombinhas. Só depois ela viu o perigo que estavam correndo. Quando todos entraram dentro da casa é que foram perceber que o menino de 10 anos estava ferido. Michael foi ferido na cabeça, peito e abdômen e está em estado grave. O garoto de 10 anos continua internado no hospital infantil. Ele foi ferido nas pernas. Na rua, ninguém fala. Mas a polícia recebeu a informação e poucas horas depois conseguiu chegar até Wellington. Na casa dele, os policiais encontraram este revólver e munição conhecida como Dundum, cujo poder de ferimento é maior do que a munição comum. O Wellington se limitou apenas a dizer que é suspeito do crime. Noite de tumulto no canteiro de obras de casas populares em Terra Vermelha, Vila Velha. Moradores estavam indignados com a ação da polícia. Contaram que até crianças foram colocadas no camburão. Tudo começou ontem à tarde, quando moradores e funcionários da obra começaram a saquear o material de construção. Eles alegam que a empresa responsável pelos trabalhos não pagou os funcionários e abandonou o serviço. Durante a noite, a confusão foi grande. Pessoas que vivem próximas às obras do residencial Jabaeté, em Terra Vermelha, Vila Velha, estavam revoltadas com a ação da polícia. No local havia vários policiais e inúmeras viaturas que, segundo os moradores, estavam nas redondezas para fazer a segurança e não permitir a invasão no canteiro de obras abandonado. Kaique é pai de uma criança que ficou ferida. Ele disse que a esposa e um amigo foram agredidos. O rapaz não fez nada demais, o cara só falou que mal tem, que tá com carrinho, eu não tô roubando nada de ninguém, eu sou trabalhador, não sou vagabundo. O policial foi lá e abusou de autoridade e grudou no pescoço dele. A minha esposa estava junto também, pegou e segurou no braço do policial e falou, não, você não vai fazer isso com ele. Aí foi que ele veio para trás e bateu com o cotovelo no carrinho do meu filho de 11 meses. Meu filho caiu, bateu a cabeça no chão. Ontem nós mostramos a invasão que aconteceu no terreno. As casas que seriam construídas pertencem ao programa Minha Casa Minha Vida, do governo federal. Muitos materiais foram saqueados pela população e por funcionários da empresa R. Carvalho, que é responsável pela construção das moradias. Os trabalhadores estavam indignados. Não recebem salário há mais de um mês. A construtora saiu fora, levou as pessoas do escritório da Exxon da Bahia, o mestre de obra, encarregado da Bahia, foram embora, os da administração. Nós ficamos sem receber nosso pagamento. Quando a gente chegamos aqui, eles tinham levado já os materiais tudo de madrugada, aí juntaram a própria empreiteira, levou. Aí levaram tudo e deixaram aí a gente sem pagamento, sem o cartão família. Um dos moradores registrou funcionários da empresa levando materiais de construção, caixas, vergalhões, madeira. Mais de 300 trabalhadores prejudicados. Durante a noite, muitos moradores criticaram a atitude da polícia. Alguns foram presos. Pegaram mais ou menos em média de umas 10 crianças menor de idade, botaram no fundo da viatura e levaram. Só que eles pegaram essas crianças da cerca para fora. Bom, nós tentamos falar com vários telefones da empresa R. Carvalho, mas nenhum completa a ligação. O Ministério das Cidades disse que a contratação da obra é de responsabilidade da Caixa, mas até agora não conseguimos falar com a assessoria do banco. Em relação à reclamação dos moradores sobre a ação da Polícia Militar, a assessoria da PM disse que reforçou o policiamento para evitar os furtos com 25 homens e afirmou que eles agiram dentro da lei, levando os infratores à delegacia. Você lembra que um jovem colocou fogo no ônibus depois de discutir com o motorista? Pois é, as câmeras instaladas no coletivo gravaram tudo. A polícia quer descobrir quem é o criminoso. Veja as imagens. As imagens mostram um suspeito voltando em direção ao ônibus com uma sacola na mão contendo combustível. A suspeita de que seja um menor de idade. O ônibus da linha 122 foi incendiado no ponto final do bairro Maria Ortiz, em Vitória. Houve pânico na região, mas ninguém se feriu. Teria havido uma discussão por causa de uma tentativa de pular roleta e
Ao ser advertido pelo cobrador, esse indivíduo se alterou. E, ao chegar no ponto final, esse indivíduo saiu, buscou um combustível, uma sacola plástica, um recipiente, trouxe, mandou que o motorista e o cobrador saíssem do ônibus e ateou fogo. A divisão patrimonial também está investigando o local onde o jovem comprou o combustível. Há informações de que antes ele teria vindo de uma repartição pública onde recebeu atendimento. Mas a polícia pede a ajuda da população para denunciar o paradeiro do suspeito. O menor continua foragido. Quem tiver informações pode ligar para o Disque Denúncia 181. O corpo do pescador Leandro Vidal Martins, de 34 anos, deve chegar a Marataízes agora à tarde. Está sendo trazido do Rio de Janeiro pelo governo do estado do Espírito Santo. Leandro fazia parte do grupo de pescadores capixabas que ficou mais de 20 dias à deriva e foi resgatado em Santa Catarina. Ele estava internado em um hospital carioca, mas não resistiu. A Secretaria de Assistência Social contratou uma funerária e a informação é que o carro vai sair cedo com previsão de retorno ainda amanhã à noite. O Paulo Pedrosa, da Associação dos Amigos da Praia de Camburi, mandou pra gente as fotos feitas durante um passeio. Ele estava com o grupo no final da praia e registrou muitas imagens do pó preto na areia. O Paulo também questiona como é feita a limpeza na área, já que encontrou também muito lixo. Preocupado, ele aproveita para convocar a população para uma reunião que acontece no dia 19 às 7h30 da noite no edifício Marubá, em Jardim da Penha. Entre os assuntos está o planejamento de uma caminhada ecológica. Bom, Paulo, o IEMA diz que a análise da areia mostrou a presença de ferro, sílica, é isso mesmo, e substâncias orgânicas, além de pequenas quantidades de potássio, iodo e sódio, que são encontrados naturalmente na areia da praia. Para identificar a origem, o órgão está analisando estudos apresentados pela Vale. Também solicitou a pesquisadores da UFES acesso a outras pesquisas relativas à presença das manchas. Já a Prefeitura afirma que cerca de 20 garis atuam diariamente na praia de Camburi, recolhendo o lixo e varrendo o calçadão. E promete mandar uma equipe para verificar a situação. E você também pode fazer como o Paulo. Mande o seu flagrante em fotos ou vídeos para tv.tribuna@redetribuna.com.br ou ligue 3331 9050. 3331 9050. É você aqui no TN. Agora vamos mudar um pouco de assunto. Esperar ônibus no ponto já não é tarefa das mais agradáveis, né? Quando não há proteção, então, aí nem se fala. Em Vila Velha, a falta de abrigo tem provocado muita reclamação. Os passageiros ficam no sol forte ou na chuva. Sim, ainda estamos no inverno, mas o sol não perdoa e volta e meia mostra que está bem vivo. E esperar o ônibus assim, sem proteção alguma, não é tarefa fácil, muito menos agradável. É complicado, um sol desse aqui essa hora. Difícil, né? Queima. O incômodo não é nem a espera, os ônibus seguem os horários certinhos. Porque o ônibus tem até bastante, o negócio é o abrigo que não tem. E se não bastasse a falta de abrigos nos pontos de ônibus, neste aqui ainda há um terreno baldio bem ao lado, cheio de lixo. E este mesmo local, à noite, ainda oferece risco para quem está esperando o ônibus. Geralmente o pessoal que pega ônibus à noite é muito perigoso em relação a assalto. Tanto esse lado como os dois lados, a gente não tem cobertura nenhuma. E olha que nós estamos no inverno ainda. No verão não vai ter nem condição de a gente estar aguardando aqui os ônibus. Um problema diário e que não se resume somente à rodovia. Grande extensão da Rodovia do Sol, a gente não tem abrigo. E na Avenida Aracruz, que é paralela à Rodovia do Sol, também por quase toda a extensão não tem cobertura para ponto de ônibus. E neste ponto aqui, se um ônibus demorar demais, o passageiro pode sentar neste banquinho aqui improvisado. Só que não é da prefeitura também não. Este banco é do terreno aqui do lado. E com detalhe, cabe no máximo 2 pessoas. Difícil, hein? Complicado. Difícil encontrar um ponto com abrigo para os passageiros. Esse só tem sombra porque a natureza ajudou. Mas como nem tudo é perfeito, a ajudinha só serve mesmo para os dias de sol. Porque quando o tempo fecha, o problema continua. Não segura chuva não, né? Bom, a Secretaria de Serviços Urbanos de Vila Velha disse que a responsabilidade dos abrigos na Rodovia do Sol é da Rodosol.
e que a empresa já está viabilizando a instalação. Já sobre os outros locais, a Secretaria informou que um estudo está sendo feito para melhorar os que já existem e instalar os que faltam. Hoje o serviço é feito por uma empresa terceirizada. Nos locais onde a demanda é grande, os abrigos com capacidade para um maior número de pessoas já começaram a ser instalados. Injeção de ânimo em você que busca emprego. As primeiras vagas de hoje são chances em supermercado. Há oportunidades para embalador, repositor, padeiro, operador de caixa e auxiliar de padeiro. Ligue 21 25 10 47. 21 25 10 47. O sufoco com a falta d'água em Vila Velha, Cesan informou que o abastecimento foi restabelecido ontem à noite. A empresa garantiu que a situação vai estar normalizada até amanhã cedo. Primeiro nas áreas mais baixas, depois nas partes mais altas e extremas da cidade. Que sufoco, viu? A gente passa em Vila Velha. Nossa. A paralisação foi provocada por um vazamento na adutora que abastece o município. E de acordo com a Cesan, o problema foi resolvido. Mais um vazamento, né? Bom, depois dos comerciais você vai voltar com a situação dessa quadra, hein? Vai se revoltar com a situação dessa quadra que está aí, ó. Um amigo do TN de 12 anos contou pra gente e fomos lá conferir. É um perigo atrás do outro. Lembra do incêndio na casa da mãe do policial militar? Mais um suspeito está na cadeia. O PM é comandante da Rotan. A prisão do casal que veio da Bahia para fabricar CDs piratas aqui. Tem emprego para almoxarife, assistente comercial e muito mais. Dor na coluna, ainda hoje você tira suas dúvidas no Fala Doutor. E as imagens de um assalto. A lotérica em Jacaraípe foi invadida outra vez. Mas agora os bandidos se deram mal. Não saia daí para você ver essa matéria, hein? Voltamos rapidinho, agora 12h17. Foi preso mais um suspeito de envolvimento no incêndio à casa da mãe de um policial militar. É o terceiro homem detido. O crime aconteceu no início do mês. Graciano Silva Ferrari, de 18 anos, foi preso ao se apresentar ontem à Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa. Contra ele havia um mandado de prisão expedido pelo envolvimento no incêndio da casa da mãe do comandante da Rotan. O incêndio aconteceu no dia 2 de julho, na ilha de Santa Maria. Graciano nega. Quero ver mostrar a prova. Não tem nenhuma prova contra mim. Qual teria sido o motivo desse incêndio? Não tem mais nada a declarar não, minha senhora. Mas o delegado Josemar garantiu que há indícios do envolvimento de Graciano no crime. E na casa do tio dele, em Barra Mares, Vila Velha, foi encontrada uma arma. Nós acreditamos e sabemos, com base nas diligências, que ele tem envolvimento na atividade que ocorre ali no beco, que é o tráfico de drogas e aquela situação que culminou com a instauração desse inquérito, que é atentado contra a vida da senhora, que é a mãe de um oficial da Polícia Militar. Agora, uma correção. O corpo do pescador Leandro Vidal Martins, de 34 anos, já está em Marataízes. A informação é da família do pescador. Leandro fazia parte do grupo de capixabas que ficou mais de 20 dias à deriva e foi resgatado em Santa Catarina. Ele estava internado em um hospital carioca, mas não resistiu. Bandidos armados invadiram uma lotérica em Jacaraípe, na Serra. Eles foram filmados e 10 minutos depois estavam presos. Esse é o quarto assalto em 5 meses no local. Desta vez, os criminosos levaram R$5 mil. As imagens do circuito interno de segurança mostram um momento em que os criminosos anunciaram o assalto. Armados, eles obrigam a funcionária a abrir a porta e saqueiam os 4 caixas. Com medo, a funcionária de camisa preta chega a colocar as mãos na cabeça. Cerca de 20 pessoas estavam no estabelecimento. Uma senhora chegou a passar mal. O assalto aconteceu nesta lotérica que fica na avenida principal de Jacaraípe. Os bandidos fugiram em um carro e ficaram rodando pelas ruas do bairro. A polícia foi acionada e prendeu os criminosos cerca de 10 minutos depois que eles deixaram a lotérica. O estabelecimento funciona há cerca de 8 anos e nunca havia sido roubado. De fevereiro para cá, esse já é o 4º assalto. Os bandidos levaram cerca de R$5 mil e foram presos perto de Feu Rosa, bairro vizinho ao local do crime. Com medo, ninguém quis comentar sobre o assunto. Fique de olho e anote novas vagas de emprego.
Agora são chances para almoxarife, assistente comercial, operador de telemarketing, ouvidor e vendedor externo. Cadastro pelo site www.sãobernardosaude.com.br. Tem problema que é tão grave que até criança percebe que precisa de solução imediata? Criança percebe, mas infelizmente os órgãos públicos parecem fazer vista grossa. No bairro Tabajara, em Cariacica, está acontecendo algo assim. A praça está destruída, sem limpeza, sem piso adequado e com uma trave de futebol que ameaça cair sobre a garotada a qualquer momento. O João Vitor, de 12 anos, pediu a nossa ajuda. De quem será a responsabilidade se esta trave cair em cima de uma criança? O perigo está claro e os próprios moradores tentaram amenizar a situação com uma corda. A quadra é do bairro Tabajara, mantida pela Prefeitura de Cariacica. Pelo menos deveria ser mantida. Por todos os lados há buracos, ferragens expostas, o piso é irregular. Brenner perdeu a unha jogando futebol e vários outros que frequentam a quadra também se machucaram. Tem um colega meu que já chutou aqui, já arrancou a parte de baixo do pé. Um lixeiro aqui que estava passando por aqui, ele resolveu jogar bola aqui com a gente. Ele tinha um calo embaixo do pé, o calo acabou soltando e tirando um pedação debaixo do pé dele. Quem nos telefonou para fazer essa reportagem foi o João Vitor. Ele tem 12 anos, mora aqui no bairro, é uma criança, mas já sabe como tem que fazer para garantir os direitos dele. João, você brinca aqui desde pequeno e não aguenta mais essa situação, né? Como é que é isso? É muito ruim para nós vir aqui brincar, pensando que vamos, quem sabe, ser um Cristiano Ronaldo da vida, né? Mas com risco. Até falar que ia interditar a quadra para ver se fazia alguma coisa, mas não veio ninguém aqui, nunca veio. A praça onde fica a quadra também é motivo de tristeza para os moradores do bairro. Não tem bancos, não tem nada, só canteiros destruídos e sujeira para os moradores limparem. Não dá para trazer criança, né, para brincar. A limpeza que está feita, né, são os moradores que fazem. Eu nunca vi a prefeitura fazendo limpeza. Os moradores sempre estão reclamando com a prefeitura e a prefeitura não toma nenhuma providência. Isso aqui a qualquer momento pode cair na cabeça de uma criança, essa trave aí. E a prefeitura já foi notificada do problema, nós já chamamos empresa, já chamamos tudo e a prefeitura não toma uma postura não. Pois é, Jardel, João Vitor, que escreveu pra gente pedindo ajuda, né? A prefeitura prometeu resolver a situação crítica da quadra. O João Vitor falou até que queria ser tipo o Cristiano Ronaldo. Acho que ele está mais para ser prefeito da cidade em breve do que tudo, né? Pois é, já pensou para resolver a situação, né? Ótimo. Bom, e disse que nas próximas semanas funcionários vão se reunir com a comunidade para discutir os problemas em relação ao mato e tomar as providências. E você vai ver na volta do Tribuna Notícias, primeira edição, o casal que veio da Bahia é preso acusado de fabricar CDs e DVDs piratas. Professor, pai de um bebê de 3 meses, é assassinado durante tentativa de assalto em Cariacica. Foi morto na frente da namorada. Fique de olho nas chances de emprego, a contratação é imediata. Tem vagas para ajudante de obra, pedreiro e muito mais. E ainda hoje você vai tirar dúvidas sobre dor na coluna no Fala Doutor. A gente volta rapidinho, desculpa. Eu falo a hora, então. Que horas agora? Agora 12h26. Até já. Polícia descobre um dos maiores pontos de fabricação de CDs e DVDs piratas da Grande Vitória. Um casal foi preso. Os dois vieram da Bahia para ganhar dinheiro fácil aqui. Em 2 meses, faturaram R$300 mil, mas agora estão na cadeia. Um sistema de cópias de CDs e DVDs de fazer inveja a muita gravadora por aí. O casal Gilvan de Souza, de 25 anos, e Cristiane Silva, de 31, foi preso em casa com 13 computadores, 6 impressoras e milhares de CDs e DVDs. A apreensão foi resultado de uma investigação que durou 2 meses. Já estavam se organizando para abastecer o mercado. Eles, na nossa investigação, abastecem a Grande Vitória, né, que é um mercado bastante promissor para o crime de falsificação de DVDs e CDs. E nós podemos entender, eles arrecadaram nesse período mais de R$300 mil. O negócio funcionava em uma casa no bairro Bonfim, em Vitória.
O casal era da região de Vitória da Conquista, na Bahia, e está há menos de 2 meses no estado. Estima-se que esse era um dos maiores pontos de fabricação de CDs e DVDs piratas da Grande Vitória. Para a polícia foi uma ação muito importante e tenho certeza para a sociedade, porque na questão dos recursos, o Estado é muito prejudicado. Nós estamos desempregando, você está contaminando o mercado e, paralelamente a isso, você tem inserido nesse mercado criminoso a droga. Contratação imediata, são mais de 70 vagas para ajudante de obra, pedreiro, auxiliar de serviços gerais, promotor de vendas, consultor técnico, assistente fiscal, ajudante de carga e descarga e auxiliar de logística. Mande o seu currículo para recrutamento@vippromo.com.br. Previsão do tempo. A quinta-feira segue com sol forte, sem chuva em todo o estado. Último dia de lua crescente. Veja como ficam as temperaturas. Na Grande Vitória, a temperatura máxima é de 28 graus. Na capital e em Vila Velha. No norte do estado está calor. Em São Mateus, a máxima é de 29 graus. Em Ecoporanga, 28. No sul do estado, mínima de 13 graus em Ibatiba e máxima de 27 em Apiacá. Já na região serrana, um pouco mais frio. Em Afonso Cláudio, a mínima é de 14 graus. Em Venda Nova, 15. Maré alta, às 3h06 da tarde, 1,40 m. E baixa, às 8h56 da noite, 30 centímetros. Agora vejam essa. Jovem é presa com crack na rodoviária de Vitória. A droga veio do Paraguai. E para que ela trouxesse a encomenda, o traficante financiou uma cirurgia plástica para a mulher. Jusilene Bacelar da Silva, de 22 anos, foi presa quando entrava num táxi na rodoviária com 2 quilos de crack. A polícia recebeu uma denúncia e conseguiu prender a mulher. O crack foi encomendado a um traficante do Paraguai e seria distribuído em Vila Velha. Em troca, Jusilene diminuiu as mamas e colocou silicone. A jovem fez a operação e, em seguida, seguiu para o Paraguai para cumprir a missão de trazer o material. Acabou presa e agora cumpre pena no presídio de Tucum. Ela ainda está com curativos do procedimento. Pois é, agora está com o corpo que queria, mas só vai aproveitar na cadeia. Pensou se isso vira moda, hein? Traficante pagando cirurgia plástica? Todas vão ficar na cadeia. É melhor que não sigam essa ideia não, viu? Né? Já já você vai ver as vagas de emprego para operador de telemarketing, auxiliar administrativo e muitas outras. Professor, pai de um bebê de 3 meses, é assassinado durante tentativa de assalto em Cariacica. Foi morto na frente da namorada. E no Fala Doutor, um problema muito comum nos dias de hoje. Quem nunca teve ou não conhece alguém que sofre com dor na coluna? Ao vivo você pode tirar todas as dúvidas. Ligue e faça sua pergunta pra gente aqui, ok? Tribuna Notícias, primeira edição, voltamos já já, agora 12h32. Um jovem professor, pai de um bebê de 3 meses com planos de casamento. Os projetos de vida foram interrompidos. O rapaz de 22 anos foi assassinado durante uma tentativa de assalto em Cariacica. Foi morto na frente da namorada. Ingrid, de 16 anos, conta que estava aprendendo a pilotar a moto. O professor era o namorado dela, Miqueias Frederico Suete, de 22 anos. Os dois estavam na rodovia Centro-Leste, perto de Campo Belo 2, onde eles moravam, quando o assalto aconteceu. Os assaltantes queriam a moto que ela estava usando e que pertencia ao tio. E quando chegaram, já foram logo atirando. Ele falou, perdeu. Para a moto, aí já meteu o dedo. Eu ia parar, mas se fosse entregar a moto, eu ia entregar, mas ele nem me deu chance de descer da moto e entregar para ele, ó, toma aqui. Precisava de matar, já foi atirando, já. Miqueias, mesmo ferido, subiu este morro aqui, cerca de 100 metros. O sangue traça todo o trajeto que ele fez. A intenção era pedir ajuda em casa. Mas quando ele chegou aqui no alto do morro, neste ponto, já sem forças, ele caiu e morreu neste local. Ingrid contou que o namorado morreu no colo dela e a morte dele pôs fim a uma vida a dois que estava prestes a começar. Ele me pediu um casamento, a gente tem um filho, de 3 meses, ele me pediu um casamento. Então agora acabou. Não perca a chance de anotar as últimas vagas de emprego do TN de hoje.
São oportunidades para analista financeiro, assistente administrativo, analista contábil, operador de telemarketing e auxiliar administrativo. Cadastro pelo site www.psicoespaço.com.br. Pois é, as vagas de emprego de hoje chegaram ao fim, mas amanhã tem mais para você. Não perca. Quinta-feira, você já sabe, aqui no TN a saúde ganha destaque. E hoje vamos tratar de um problema extremamente comum nessa vida moderna, nesse corre-corre do dia a dia: dor na coluna. E olha como a nossa coluna sofre. Excesso de peso, como sentamos, andamos, a falta de exercícios. E o reflexo de todos esses erros é a dor que incomoda e muito. Dores na coluna, como incomodam. E quem nunca teve, hein? Eu fiz o exame, mas não usou nada não, passou o remédio. Dor na coluna, quem nunca teve, né? É, quase todo mundo tem, né? Principalmente velho. Dor lombar ou descadeirado, a gente fica meio descadeirado, né? Então, aí eu não consigo jogar tênis, não consigo fazer exercício que eu gostaria de fazer. Tudo por causa das dores na coluna, né? Sim, possivelmente são disso. Em alguns as dores são mais leves, mas em outros a situação é bem grave. Veja a história de Oséias, por exemplo. Ele trabalha numa profissão que exige vários movimentos repetitivos, além de ficar na mesma postura. É tatuador profissional há quase 30 anos. O Oséias já chegou a ficar de 8 horas da manhã até as 11 da noite, trabalhando direto, praticamente sem parar. Em alguns casos, apenas uma tatuagem pode durar mais de 5 horas. E por sempre ficar nessa posição, sentado dessa maneira, isso acabou custando a saúde dele. E foi a coluna a grande prejudicada. Me trouxe algumas lesões, né, algumas hérnias de disco, tudo, às vezes dores, né, leves, mas dá para incomodar um pouquinho. Quando o cliente, a tatuagem fica num nível mais alto, eu tenho que estar suspendendo a minha cadeira. Nisso que eu suspendo a cadeira, eu trabalho incorretamente, né? Isso prejudica a minha lombar, né? Prejudicando a lombar, automaticamente vem prejudicando toda a coluna, né? Até chegar à cervical, né? Que a gente trabalha meio tenso aqui assim, ó. E isso, cada posição que o cliente fica, né? A gente tem que estar mudando. Tem tatuagem que eu fico meio que aqui de lado, aqui assim, ó. Entendeu? Então isso não é posição, ó. Minha coluna está totalmente uma torcida aqui assim, ó. As dores são reflexo do nosso dia a dia. Maneira de andar, pegar peso, não dormir bem, estresse e o grande vilão, o sedentarismo. As dores na coluna, como a gente chama a lombalgia, né, que são as dores na região lombar, que são as mais frequentes, principalmente ocorrem por causa do grande estresse que a coluna sofre, seja pelas contraturas musculares, decorrente de estresse emocional, seja por sobrecarga mecânica, por exemplo, as más posturas, pegar peso errado, esforço excessivo sobre a coluna, e principalmente o sedentarismo. Hoje em dia, na vida moderna, tem sido muito comum, muito frequente. Nós temos ficado cada vez mais sentados, cada vez mais ocupados com as nossas atividades, temos pouco repouso. Algumas doenças são bem conhecidas, como a artrose e a hérnia de disco. O disco é uma cartilagem que se rompe por esforços que a pessoa faz. Um dos pedaços dessa cartilagem se solta e atinge o nervo da coluna, causando dores em uma das pernas. A receita para evitar tudo isso é simples: praticar exercícios. E foi isso que Oséias decidiu fazer. As dores passaram, mas ele não pode descuidar. Já fiz pilates, shiatsu, quiropraxia, RPG, né? E fisioterapia, hidroginástica. Já fiz de tudo já. Mas hoje eu me sinto bem melhor. Tem que se tratar. Senão a coisa só vai progredindo, né? E se você também sofre com dores na coluna, que tal dar um fim ao problema? Para te ajudar a descobrir as causas e tratar a doença, está aqui o médico Geraldo Lopes da Silveira. Ligue 3331-9046, faça sua pergunta e ganhe saúde. Boa tarde, doutor. Seja bem-vindo mais uma vez aqui com a gente. Muito obrigado, é um prazer. Bom, eu vou começar com a pergunta do João de Jardim Carapina, que ligou pra gente. Sente dor nas costas e pergunta qual a relação que isso teria com o problema no nervo ciático. 85% da população mundial já teve dor na coluna, né? E 90% já teve recidiva. É um segmento muito fragilizado.
Desses 85, 60% normalmente desenvolve a hérnia de disco, né? Que é aquilo que o doutor Alexandre falou ali, que o disco faz ou uma bolha ou ele rompe, e isso aí encosta na raiz e dá essa dor para o nervo ciático, que é a hérnia de disco clássica, né? Que é mais incomodativa. Doutora Helena de Cidade Pomar na Serra, obrigado, Helena, pela sua participação. Ela tem discopatia na coluna. O que é e se isso é grave? Discopatia, normalmente em mulher, é muito frequente na cervical e o homem é mais frequente na lombar, mas a recíproca é verdadeira também, é uma doença discal. O disco é um que separa um corpo vertebral do outro, que é isso aqui, separa um corpo vertebral do outro, é 15% anel fibroso e 85% é água. O disco é isso aqui, separa um osso do outro. Normalmente, com a idade, esse disco vai desidratando e perdendo altura. Essa hora ele fragiliza e é onde que faz a hérnia discal. Mais uma participação do Francisco, de Novo Horizonte, na Serra. Dor na coluna, não tem remédio que dê jeito. Ele trabalha muito de cabeça baixa, pode ser isso? Normalmente tem muita relação com erro de posturais, né? E aquilo que foi falado ali, normalmente fraqueza muscular, erro postural, pessoa sedentária, perfeccionista, pessoas que não têm atividade física, né? Normalmente tem tendência a ter problema de coluna. Doutor Geraldo Lopes da Silveira, mais uma pergunta. A Cremilda, de 1º de maio em Vila Velha, ela tem dor na coluna e fica com a perna dormente quando fica muito tempo em pé. O que pode ser isso? Normalmente isso aí, quando ela fica em pé, ela aumenta a pressão intradiscal e deve ser uma hérnia, que o disco aperta a raiz e dá essa hérnia, né? Agora é importante saber o seguinte, quando você tem um problema desse, quando você fica em pé, você põe o peso do corpo em cima, né, da coluna. Quando você senta, esse peso dobra. Por isso que ninguém pode ficar sentado mais do que 2 horas sem a gente levantar. De 2 em 2 horas tem que levantar e fazer um alongamento, senão a coluna fica muito sobrecarregada. Bom, a gente adora a participação do público. Tem mais uma aqui, ó. O Arthur de Vitória ligou pra gente falando, olha só, tem problema de hérnia de disco, problema lombar, cervical. O que pode acontecer com ele? A operação resolve? A cirurgia resolve? Nós hoje temos tecnologias modernas, que nós hoje temos uma tendência muito grande a ser minimamente invasivo em tudo que nós fazemos. Nós hoje, toda vez que você tiver uma hernia disso, você tem que fazer os tratamentos clínico, fisioterápico, PST e outras coisas a mais para você ver se você consegue resolver sem cirurgia, né? Agora, tem alguns casos muito raros hoje que você não consegue resolver com cirurgia, normalmente são cirúrgicos. Ok, doutor, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. É rapidinho, é um problema tão assim que atinge tanta gente, muita né? Gente, sim, né? Foi um prazer imenso. Muito obrigado. Um abraço. Prazer, Torino. Tudo de bom. Obrigada pelo carinho de sempre, uma ótima tarde para você e até amanhã ao meio-dia. Obrigado pela sua audiência. Fica agora com Júlio César Soares e o Tribuna Esporte. Tchau, pessoal.